O surgimento da sociologia ocorreu na primeira metade do século XIX, na França. Foi criada com o objetivo da reordenação social e compreensão da nova sociedade que estava se formando, política e cultura. Esses acontecimentos eram a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Foi criada pela influência da teoria positivista do filósofo francês Auguste Comte. A sociedade do antigo regime francês era apoiada pela Igreja Católica, que dizia ser a escolha de Deus a vida que você estava tendo. Porém, no século XVIII, a dupla revolução modificou drasticamente a sociedade europeia. A Revolução Francesa mudando o mundo da política, trazendo progresso econômico, liberdade de pensamento, desigualdades, desmandos e explorações. A estrutura de governo absolutista passou a ser questionada e foi perdendo força na Europa, causando também um cenário de instabilidade social e política. E a Revolução Industrial mudando o mundo do trabalho, trazendo máquinas, causando o êxodo rural, pobreza e muitos conflitos entre classes sociais e interesses. Surge um movimento no século XVIII, o Iluminismo. É a ideia do predomínio da razão sobre a fé. A proposta era de que as pessoas poderiam modificar a sociedade e não mais ficarem na dependência da vontade de Deus. Os iluministas pregavam ideias de igualdade, inspirando assim o lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade, acontecendo assim a queda da monarquia e a declaração dos direitos do homem e do cidadão. A sociologia não pode surgir antes por conta dos acontecimentos daquela época, permitindo a liberdade de pensamento conquistada somente nesse período. A sociologia funcionalista como ciência foi estabelecida através do jurista e sociólogo francês Émile Durkheim. Revolução Francesa no surgimento da sociologia. A Revolução Francesa foi o resultado da crise política, econômica e social que a França enfrentava no final do século XVIII. Essa crise marcou o fim da monarquia absolutista que existia na França e da antiga ordem de privilégios que constituía o antigo regime francês. A França era governada pelo rei Luís VI e a sociedade era dividida em 3 classes sociais, conhecidas como estados. O primeiro estado era o clero, o segundo a nobreza e o terceiro estado o povo, restante da sociedade francesa. No antigo regime francês, a sociedade era apoiada pela Igreja Católica, que determinava que cada um nascia predestinado a um tipo de vida. Sendo isso, era escolha de Deus. Se a pessoa nascia pobre, iria continuar pobre pelo resto da vida, e isso era culpa de Deus. Essa revolução começou com a queda da Bastilha e se estendeu por 10 anos, tendo sido dividida em 3 fases. A Assembleia Nacional Constituinte e a Assembleia Legislativa, de 1789 a 1792, a Convenção, de 1792 a 1795, e o Diretório, de 1795 a 1799. Os revolucionários deram um fim no antigo regime francês e mostraram para o mundo a necessidade de uma política mais inclusiva, que não se justificasse pela vontade divina. Houve também o estabelecimento da política laica, que tratava todos os cidadãos igualmente, independente da sua religião, e também a política republicana. Todos esses fatores alteraram a configuração social da França. Por terem enfrentado o feudalismo e a soberania da Igreja com ideias iluministas instalando o capitalismo, acabaram causando uma falha política, deixando o cenário pós-Revolução Francesa politicamente e socialmente caótico e instável. Precisavam de uma reordenação que tornasse o estado econômico, social, moral, científico e político mais estável. E para o crescimento da sociedade francesa, Comte formulou as ideias positivistas para entender a nova sociedade e reorganizá-la. A Revolução Industrial foi um conjunto de transformações socioeconômicas a partir do século XVIII, logo após a Revolução Francesa, onde acontecia a saída do sistema feudal e agrário para um sistema capitalista. Depois da Revolução Francesa, a vida rural não era predominante, e os privilégios provenientes da posse de terra foram sendo substituídos por relações econômicas urbanas. A produção deixou de ser uma atividade individual e começou a acontecer em fábricas nas cidades, criando a classe trabalhadora, que ficou mais numerosa. Os centros urbanos industrializados que surgiram não tiveram estrutura para abrigar tantas pessoas e os postos de trabalho também não foram suficientes para todos, o que desencadeou problemas sociais e sanitários, como doenças, fome, miséria, desigualdade social e alta taxa de violência.
Nas cidades manufatureiras, as rebeliões contra as máquinas que dispensavam os trabalhadores começaram. O combate entre empregadores e empregados virou uma luta sindical e política com os objetivos de redução da jornada diária para 10 horas, a implementação da assistência social pública, a reforma do sistema eleitoral e do parlamento. Com esses fatores ocorreu o crescimento da desigualdade e a intensificação do conflito entre as classes. A consolidação da burguesia enquanto classe dominante e a formação do capitalismo industrial firmaram-se com a mudança da economia, antes baseada na manufatura e agora baseada na produção industrial, que gerou a divisão acirrada de classes sociais. Analisando a vida dos trabalhadores, o aparecimento das cidades industriais, as transformações tecnológicas, a organização do trabalho dentro da fábrica e todo o caos desse cenário, novamente era necessária uma ciência capaz de estudar e reordenar a sociedade, para colocar a humanidade no rumo do progresso. A Revolução Industrial, porém, promoveu também uma série de benefícios ligados ao desenvolvimento tecnológico, que permitiram um conhecimento técnico especializado e a capacidade de produção em larga escala, proporcionando o crescimento populacional. Nascido em Montpellier, na França, no ano de 1798, Isidore Auguste Marie François Xavier Conté foi um filósofo francês que ficou conhecido por ter sido o primeiro a sintetizar a necessidade de uma ciência da sociedade, a sociologia, e por ter fundamentado pela primeira vez a teoria positivista. Conté passou a dedicar-se à formulação de sua doutrina positivista. Em 1822, publicou o Plano de Trabalhos Necessários para a Reorganização da Sociedade. O filósofo começou a redigir seu curso de filosofia positiva em 1830 e terminou o último dos 6 volumes apenas em 1842. Nos primeiros escritos, Conté já planejava um esboço da sociologia, a qual nomeou de física social, em referência à semelhante organização por leis entre as ciências da natureza e a ciência da sociedade. O termo sociologia surgiu somente nos volumes de curso de filosofia positiva. As ideias de Conté conquistaram adeptos fora da França, inclusive no Brasil. Os militares que lideraram a Primeira República inspiraram-se na doutrina positivista. O filósofo morreu no ano de 1857, em Paris, aos 59 anos. Conté também foi o primeiro teórico a estabelecer as raízes do positivismo. Segundo este pensador, o positivismo é algo que um homem criou da forma mais profunda e organizada, a partir da observação e compreensão da natureza a partir do trabalho científico. Na política, o trabalho abrangente da ciência e da política voltada para o desenvolvimento social expressará o positivismo. Para explicar sua teoria positivista, o filósofo estabeleceu as leis de 3 países, descrevendo as 3 etapas do desenvolvimento humano. A primeira é o estado teológico. Os humanos precisavam encontrar explicações para explicar os fenômenos naturais em seus primórdios. Essas explicações são fornecidas por mitos e narrativas religiosas, porque as pessoas criaram criaturas sobrenaturais para apoiar suas explicações porque não podem explicar a ciência. O segundo é o estado metafísico, onde os humanos não se contentam mais com as explicações religiosas e começam a formular teorias razoáveis para especular sobre as possíveis causas dos efeitos observados na natureza. Nesta fase, ainda existe a universalidade do raciocínio sem observar a própria natureza. O último estado é o estado positivo. Essa etapa será a etapa mais desenvolvida da humanidade. Os humanos entendem que para encontrar as respostas sobre a natureza, ele deve procurar uma explicação para a própria natureza. Neste momento, a ciência se desenvolverá e pensará sobre o mundo entendendo-o como uma coisa física. A fase positiva será marcada pela física, biologia e pela busca incessante pelo progresso. Foi Durkheim. Émile Durkheim foi um psicólogo e sociólogo francês, considerado o fundador da sociologia pelo fato de ter sido o primeiro a criar um método sociológico que distinguiu a sociologia das demais ciências humanas. Diferente da interpretação filosófica das relações sociais, a interpretação sociológica não pode partir simplesmente da especulação do gabinete, mas, na melhor das hipóteses, partir de observações acidentais de certos fatos. Para explicar, são utilizados métodos estatísticos, observações empíricas e neutralidade metodológica. Como ciência, a sociologia deve obedecer aos mesmos princípios gerais que se aplicam a todos os ramos do conhecimento científico.
embora os fenômenos sociais sejam particulares em comparação aos fenômenos naturais e, portanto, também em comparação com os métodos das ciências sociais. A sociologia leva em consideração os tipos de conhecimento que gera e pode atender a diferentes tipos de interesses. A produção sociológica pode ser adequada para a criação de uma forma de conhecimento voltada para a emancipação humana. Pode ser o tipo de conhecimento que visa promover uma melhor compreensão das pessoas sobre si mesmas, alcançando assim maior liberdade política e bem-estar social. Por outro lado, a sociologia pode ser posicionada como ciência de ordem, ou seja, embora as ciências sociais possam ser utilizadas para melhorar o mecanismo de governança do Estado ou de grupos minoritários, ainda pode ser usado os interesses e valores de uma comunidade democrática para manter o status quo. Quem era Max Weber? Max Weber nasceu em Erfurt, Turingia, na Alemanha, no dia 21 de abril, e viveu de 1864 a 1920. Foi um importante sociólogo e destacado economista alemão. Suas grandes obras são A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo e Economia e Sociedade. Dedicou sua vida ao trabalho acadêmico, escrevendo sobre assuntos variados como o espírito do capitalismo e as religiões chinesas. Era filho de um jurista e político do Partido Liberal Nacional na época de Bismarck e estudou nas universidades de Heidelberg, Berlim e Göttingen. Formou-se em Direito, doutorou-se em Economia e acabou desenvolvendo obras sobre Sociologia. Visão de Max Weber para a Sociologia. Weber acreditava que a função do sociólogo seria compreender o sentido das chamadas ações sociais e explicar suas lógicas causais. Assim, suas contribuições foram em direção à análise multicausal dos fenômenos sociais. Em seus estudos, Weber destaca fatores culturais e materiais no surgimento das instituições modernas. Também analisa o consequente processo de racionalização e desencantamento do mundo que as acompanham. Ele buscou compreender a sociedade de modo mais abstrato e integrado às condições históricas, culturais e sociais. A sociologia weberiana afirma que a sociedade seria o resultado das formas de relação entre seus sujeitos constituintes. O sociólogo argumenta que o ser humano é levado por ações sociais que, por sua vez, são caracterizadas em racionais e não racionais. São elas: ação social racional com relação a fins, quando os atos estão orientados para um fim específico, como, por exemplo, tenho que trabalhar para ganhar dinheiro, ou quero fazer ginástica para emagrecer. E ação social racional com relação a valores. Neste caso, as atitudes passam a ter influência direta de nossas crenças morais. As ações sociais que Weber considerava que não passavam pela racionalidade e se orientavam pelo subjetivismo eram: ação social afetiva, aquelas ações que fazemos porque cultivamos algum sentimento, positivo ou negativo, em relação às pessoas. Temos como exemplo, presentear em determinadas datas e expressar o afeto tocando ou fazendo declarações. E a ação social tradicional. Aqui se encaixam os costumes que seguimos por tradição ou hábitos, por exemplo, festas, maneiras de cozinhar, vestir-se e etc. Karl Marx nasceu no dia 5 de maio de 1818, na cidade de Trevires, na Alemanha, no meio de uma família acomodada. Foi um filósofo ativista político alemão, um dos fundadores do socialismo científico e da sociologia. A obra de Marx influenciou a sociologia, a economia, a história e até mesmo a pedagogia. Ingressou primeiro na Universidade de Bonn e mais tarde se transferiu para a de Berlim, com o intuito de estudar direito. Abandonaria o curso para se dedicar ao estudo da filosofia na mesma instituição. Ali, discutiria com os jovens hegelianos que defendiam a constituição de um Estado forte e eficiente, tal como fizera Hegel. Marx desenvolveu uma densa e extensa obra que abraça importantes conceitos filosóficos, econômicos e históricos, além de abrir caminho para uma ampliação do método sociológico. O filósofo ficou mais conhecido por sua teoria de análise crítica e social, que reconhecia uma divisão de classes sociais e a exploração de uma classe privilegiada e detentora dos meios de produção sobre uma classe dominada. O conjunto de seus conceitos mais importantes compõe o que Marx denominou de materialismo histórico e dialético, um método de análise social e histórica baseada na luta de classes.
Logo no início do Manifesto Comunista, Marx e Engels afirmam que a história de todas as sociedades até hoje existentes é a história da luta de classes. Essa frase icônica representa o cerne que é o marxismo, o reconhecimento de diferentes classes sociais são transpassadas por relações de dominação. Dentro da teoria geral marxista, alguns conceitos sobressaem-se por sua ampla importância dentro do próprio sistema marxista. São eles: a infraestrutura, pautada na economia e por sua centralidade na esfera produtiva, que é o principal eixo compositor do materialismo histórico. A infraestrutura envolve a divisão do trabalho, a produção e suas relações, a compra, o comércio e etc. A superestrutura é um conjunto de instituições e normas que mantêm a ideologia social e a lógica de exploração funcionando. São elementos da superestrutura o Estado, as leis, a religião e a cultura. A mais-valia é a diferença entre o preço de matéria-prima e produção de uma mercadoria e o preço do trabalho e o custo dos meios de produção da mesma mercadoria. A alienação. Há uma separação evidente entre o trabalhador e o fruto do seu trabalho. A mais-valia, que nos processos de produção manufaturados beneficiava os artesãos, no processo de produção capitalista beneficia os donos dos meios de produção e tira dos trabalhadores a capacidade de se reconhecer no seu próprio trabalho. Burguesia é a classe detentora dos meios de produção. E, por fim, o proletariado, que é a classe operária. Marx apresentou como possível solução a revolução do proletariado, que seria uma revolta da classe operária que tomaria consciência de sua classe, de sua força e das injustiças vividas. Nessa revolução derrubaria o Estado e implantaria uma ditadura do proletariado, que teria como missão acabar com a propriedade privada e minar aos poucos a diferença de classes sociais. No Brasil, a sociologia adentra no fim do século XIX, mas se destaca no início do século XX. Antônio Cândido estabeleceu que houve dois momentos importantes no surgimento da sociologia brasileira, um entre 1890 e 1940 e outro a partir de 1940, tendo como intermediária a década de 1930. Antes desse período, a sociologia brasileira, a partir de 1890, era feita por juristas que tentavam conhecer a cultura e sociedade brasileira, escrevendo tratados importantes sobre a nossa formação, mas sem o domínio acadêmico necessário à pesquisa. Entre os nomes importantes de sociólogos diletantes podemos destacar Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior. A sociologia existe há muito tempo para entender a sociedade e ajudar seu progresso. Há muitas visões e jeitos de interpretar essa ciência e a sociedade. É muito importante para a humanidade, e se Auguste Comte não tivesse analisado o cenário caótico da Revolução Francesa e criado a teoria positivista, a sociedade com certeza não estaria onde está hoje, e provavelmente ela não existiria. Se existisse, seria o próprio caos.